3, versículos 12 ao 16. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que ela é viva, que ela é poderosa, que o Senhor fala conosco através dela todos os dias. Eu te louvo, Senhor, pelo acesso que o Senhor nos dá a ela, por o Senhor permitir que a cada domingo nós possamos mergulhar um pouquinho mais, aprofundarmos um pouco mais no conhecimento dela. Nos ajuda, Senhor. Transforma a nossa vida mais uma vez pelo poder da tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro mais uma vez. Amém. Amém. Você já ouviu falar sobre uma das provas físicas mais difíceis que existem? A prova chamada de Iron Man, ou Homem de Ferro. É uma competição de triatlo extremo. Ela começa com 4 quilômetros de natação em mar aberto, depois tem uma pedalada de 80 quilômetros de ciclismo, muitas das vezes por montanhas, e tem mais uma maratona inteira, 42 quilômetros de corrida. Então, 4 quilômetros de natação em mar aberto, seguido de 180 quilômetros de pedalada e mais 42 quilômetros de corrida. Tudo isso na sequência. Termina uma, começa a outra, termina a outra, começa a última. É uma corrida que, além de testar o corpo, ela também testa a mente e testa o coração. Durante o percurso, os atletas eles enfrentam cãibras, exaustão, calor, frio, dores e o constante desejo de desistir. Muitos desmaiam no meio do caminho, outros tropeçam logo antes da linha de chegada, muitos querem desistir e orientam pessoas de apoio para impedir que elas desistam. Mas o que impressiona é que aqueles que, mesmo caindo, mesmo sofrendo, mesmo rastejando até o fim, eles correm para chegarem no final, para concluírem a carreira. Eles não correm apenas com as pernas, mas eles correm com um propósito. E o maior propósito dos participantes é esse. Não é ser o primeiro a chegar, o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas o propósito principal é concluir a prova, é terminar a corrida. E de certa forma, essa é a imagem poderosa da vida cristã. O apóstolo Paulo ele usa essa linguagem da corrida, da maratona, para escrever o que ele escreveu para nós e nós vamos refletir nessa noite. Paulo usa essa linguagem de quem corre uma corrida, mas uma corrida de fé, longa, cansativa, cheia de obstáculos, de dificuldades, mas que não pode parar. Muitas das vezes existem até tentações que tentam desanimar a nossa caminhada. Mas o incentivo é: prossiga para o alvo. E da mesma forma que os competidores do Ironman, nós também enfrentamos momentos em que o corpo espiritual parece não aguentar mais. Parece que tudo vai desmoronar. Parece que a fé é fraca demais. E a vontade de desistir é muito maior e ela é real, ela é presente. Mas o apóstolo nos chama a perseverar com maturidade e com propósito, mantendo os olhos fixos em Cristo, que é o nosso prêmio final.
O verdadeiro cristão, irmãos, não é aquele que corre rápido, mas o que permanece fiel até o fim. Não é aquele que demonstra uma performance maior, mas é aquele que persevera. Aquele que não olha para os obstáculos. Aquele que quer de todas as maneiras concluir a carreira que lhe foi proposta. A fé madura não se mede pela velocidade, mas pela constância. E o segredo dessa constância está em saber quem corre ao nosso lado. É Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então hoje, o convite do apóstolo é o mesmo convite de Jesus. Não pare, não olhe para trás, não viva de forma instável. Corra com propósito, corra olhando para Cristo, amadureça a sua fé. Confie que o Senhor o sustentará até o dia em que você cruzará a linha de chegada e vai ouvir dele: bem, servo bom e fiel, entra para o reino do teu Senhor. Assim como os vai para trás ou se distrair com o cansaço, nós também somos chamados a correr a corrida da fé com os olhos fixos em Jesus. É exatamente nessa corrida que Paulo nos apresenta um conceito muito comum no meio teológico chamado de o já e o ainda não. A realidade de vivermos entre o que já recebemos em Cristo e o que ainda esperamos receber dele. Então é sobre isso que nós vamos refletir nos 3 primeiros versículos. Versículos 12 a 14. Mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando a exposição da palavra de Deus. Vivendo entre o já, entre o agora e entre o ainda não. Talvez você já ouviu essa frase antes, talvez não, mas exatamente essa atenção que Paulo desenvolve aqui nesse trecho da carta aos Filipenses. Ao longo da carta ele já mostrou que a vida cristã é vivida entre promessas cumpridas e esperanças que ainda estão em andamento. Nos capítulos anteriores, que nós já refletimos aqui, nos domingos anteriores, Paulo exortou a igreja a abandonar os partidarismos e a vanglória, chamou-os a viver em unidade, em humildade, tendo o mesmo sentimento de que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se entregou à morte de cruz. Ele nos encorajou a permanecermos firmes no anúncio do Evangelho, mesmo sofrendo perseguições e aflições. Lembrando que Paulo, no momento da escrita da carta dos Filipenses, ele estava preso, mas estava alegre, não estava desanimado, porque ele via sentido eterno em tudo aquilo que ele estava fazendo. Também compartilhou o dilema do seu coração em morrer ou viver, entre partir e estar com Cristo, ou entre ficar e servir a igreja, mostrando que tanto o viver quanto o morrer são expressões da mesma fé, porque o viver sendo Cristo, o morrer é ganho. Também compartilhou o dilema de seu coração, né? Nós já falamos sobre isso. Depois ele ensinou o que significa desenvolver a salvação, viver aquilo que já foi operado por Deus em nós, na segurança de que aquele que começou boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E no parágrafo anterior, que eu preguei no domingo anterior, Paulo deixou claro que a salvação é segura para aqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, que não depende do currículo próprio, mas depende do currículo de Jesus. Não depende da religião ou de méritos humanos, mas depende de Cristo somente, o único perfeito, o Deus homem que pagou o preço do nosso pecado e nos reconciliou com o Pai. E é justamente aqui que Paulo nos apresenta o coração do discipulado cristão. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, porque já fomos regenerados por Jesus, mas ainda estamos no processo da santificação, que é a obra do Espírito Santo em nós. Já fomos alcançados, já fomos redimidos, já fomos justificados por Jesus, mas ainda corremos para o alvo, ainda nesse mundo cruel,
envolvidos pelo mal, sendo assediados pelo pecado que de perto nos rodeia. Já pertencemos a Cristo, mas ainda não o refletimos plenamente. Ainda o conhecemos por vestígios. Ainda não conhecemos ao nosso Deus plenamente, da maneira como Ele nos conhece. Ainda não fomos glorificados. Esse será o último passo do processo da salvação, que acontecerá apenas depois da morte física, quando nós tivermos um encontro pleno e definitivo com o Senhor. Então Paulo confessa, não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito. Ele sabe que ainda está no caminho. Ele sabe que a prova ainda não terminou. Ele sabe que a corrida ainda não chegou ao fim. E esse é o retrato maduro da fé. É sabermos que dia após dia nós estamos lutando contra o mal, nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos sofrendo as consequências desse mundo caído, nós estamos envolvidos em adversidades, nós estamos lutando contra o nosso próprio coração, nós estamos enfrentando o velho homem, nós estamos aqui nessa carreira, como na prova do Ironman que eu citei, uma hora nadando, outra hora pedalando, outra hora correndo, outra hora parando para respirar, outra hora passando o remédio no machucado, outra hora trocando o tênis que está apertando o pé, mas nós não paramos a nossa carreira por causa de coisas que atrapalham a nossa caminhada com Cristo. Então o apóstolo não se acomoda, porque ele entende que a graça que o salvou é a mesma graça que o chama para prosseguir. Ele vive nesse espaço sagrado entre o que Cristo já realizou por nós e o que ele ainda vai realizar em nós. Essa é a nossa esperança. Por isso, viver entre o já e o ainda não é aprender a andar com gratidão, mas andar com esperança naquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Gratidão pelo que Cristo já fez e esperança no que ele prometeu fazer. É caminhar com os olhos fixos em Jesus, sabendo que a corrida ainda não terminou, mas que o vencedor já nos garantiu o prêmio da soberana vocação. Saber que mesmo passando por dificuldades, nada poderá nos separar do amor de Deus, como o próprio Paulo escreveu. Paulo escreve como quem foi conquistado por Cristo no caminho de Damasco. Ali ele começou uma nova corrida, uma nova vida. Mas mesmo depois de anos de ministério, de sofrimentos, de maturidade, o apóstolo confessa, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Que honestidade preciosa. Ele sabe que a vida cristã é um processo, uma tensão constante entre o já da salvação recebida e o ainda não da glorificação futura que ainda haverá de acontecer em nós. O apóstolo não se refere à ressurreição, mas à conformidade com Cristo. Essa é a nossa jornada da fé. Não que nós já temos alcançado, mas nós prosseguimos para o alvo, a fim de encontrarmos o prêmio da soberana vocação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós estamos melhorando a cada dia. Nós já não somos quem nós éramos, mas nós estamos muito longe ainda de sermos quem nós haveremos de ser depois de termos um encontro com o Senhor. Por isso que a nossa cabeça não deve estar fixada nas coisas dessa terra. Obrigado. A nossa cabeça deve estar nos céus. Nós devemos viver aqui nessa terra como vive um forasteiro. Alguém que está fazendo uma viagem por terras distantes, mas que não é o seu lugar. Nós estamos de passagem nessa terra, mas a nossa morada definitiva não é aqui. A nossa morada definitiva é estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Então, quando nós paramos de olhar com os olhos para essa terra,
quando nós paramos de desejar as coisas que são corruptíveis dessa terra e passamos a almejar o que é incorruptível, aquilo que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode consumir, como a palavra de Deus nos diz, o nosso coração começa a se alegrar e nós começamos a ter mais coragem, mais entusiasmo, menos murmurações, menos reclamações, menos desejo de estar aqui e mais certeza de que o estar com Cristo é infinitamente melhor. Só que isso ainda não aconteceu plenamente, ainda é um processo que está em andamento. O apóstolo entendia que a satisfação é o fim do crescimento espiritual. Por isso ele não se acomoda, ele segue correndo a jornada que lhe foi proposta. O evangelho arrancou de sua vida antiga, da sua vida velha, e o colocou numa jornada de transformação contínua. Por isso que Jesus, quando ora pelos seus discípulos, na oração sacerdotal, ele pede para o Pai: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É muito tentador esse desejo que nós temos no nosso coração, e às vezes a gente está tão indignado com as coisas dessa terra que a gente começa a orar: Senhor, volta logo, me leva daqui, me tira dessa terra, eu não quero viver mais aqui nesse mundo, eu quero estar com o Senhor. Isso não é algo de todo ruim. O apóstolo Paulo teve esse sentimento há pouco em Filipenses. Ele estava preso com risco iminente de ser morto na prisão por causa do evangelho, e ele fala: ou eu vou morrer, ou eu vou ser liberto daqui. Embora o desejo do meu coração é que eu esteja com Cristo, porque é infinitamente melhor, por outro lado, eu sei que eu vou ser útil para vocês, eu sei que eu vou encorajar vocês, que também estão sofrendo aflições, que também estão passando por dificuldades, que também estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Então eu permaneço firme, sempre me alegrando no Senhor. Então, meus irmãos, alegre o seu coração no Senhor. Mesmo que você tenha adversidades severas na sua vida, mesmo que você esteja passando por momentos muito difíceis, que parece que você não vai dar conta, confie no Senhor e siga fiel à carreira que o Senhor propôs para você. Porque não é um obstáculo qualquer na sua carreira que vai impedir você de ter um encontro verdadeiro, definitivo e transformador com o Senhor. João Calvino destaca que essa confissão de Paulo é uma vacina contra a soberba espiritual. Que o evangelho o arrancou de sua velha vida e colocou numa jornada de transformação contínua. Essa expressão de Calvino já é suficiente para combater aqueles que acham que porque estão salvos, podem se acomodar e viver como se a vida cristã fosse uma estação de descanso e não uma corrida de perseverança até o fim. Se você ainda tem dúvida sobre o processo de salvação, volte na pregação de domingo passado, nós colocamos no YouTube da igreja, volte a olhar lá, que em Cristo nós estamos salvos. Cristo nos salvou, nos justificou, Ele comprou o nosso direito de estar diante de Deus, mas isso não é esse processo é definitivo, mas isso não deve servir de acomodação, de nós ficarmos estagnados num lugar e achar porque nós somos salvos, nós não precisamos olhar para quem está perdido, nós não precisamos anunciar o evangelho, nós não precisamos continuar lutando contra o pecado. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. O pecado já não nos condena mais, mas o pecado afasta a nossa caminhada com Deus, a nossa comunhão com Deus ao longo dessa estrada desafiadora. O verdadeiro amadurecimento cristão não é pensar que já chegou, mas ter a certeza de que quem em Cristo foi salvo, isso é definitivo. Jesus afirmou em João 10, versículos 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará
da minha mão. Mas ao mesmo tempo precisamos reconhecer o quanto ainda carecemos de ser moldados à imagem de Cristo. Todo crente deve viver como um aprendiz do Salvador até o último fôlego da vida. Todos que foram encontrados por Jesus têm o prazer de agora caminhar, querendo ser mais parecidos com Jesus. Não com medo de ir para o inferno, mas com a alegria de ter sido agraciado por Deus. Cristo pagou o preço pela minha alma. Ele morreu para que eu não pudesse, para que eu não precisasse morrer. Agora cabe a mim, com gratidão, seguir a minha jornada e ser a cada dia mais parecido com Jesus. Irmãos, a vida cristã não é um lago de águas paradas, mas é um rio de correnteza brava que corre em direção à eternidade. Deus nos salvou, mas Deus também nos chama para crescer e amadurecer em relacionamento com Ele. A deixar para trás os pecados, os triunfos e até mesmo as experiências passadas que a gente ergue como troféu, achando que aquilo que é o importante para nós e não o Senhor Jesus. Nós precisamos avançar em direção a um conhecimento mais profundo com Cristo. Essa é a maturidade da vida, é a maturidade da carreira cristã. Quando uma criança nasce, quando um bebezinho nasce, você não dá para ele uma feijoada no primeiro dia que você traz ele do hospital. Mas primeiro ele começa a sua alimentação com leite materno, depois vai sendo inseridas outros elementos na alimentação, uma fruta, outros alimentos, até o momento em que ele estiver um pouquinho mais grandinho, que você já pode dar lá uma feijoada, uma rabada, um cuscuz, e quantos outros pratos aí bem sustantes, né? Bem fortes aí na alimentação. A nossa caminhada cristã é dessa forma também. Tem momento que as coisas vão estar bem tranquilas, que você vai estar tomando um cafezinho, um chazinho, com um biscoitinho à noite, ouvindo uma música tranquila, lendo a palavra de Deus, mas tem momento em que a comida tem que ser dura, porque a caminhada também está sendo dura. Tem momento em que você precisa de uma alimentação mais forte, porque a caminhada, a jornada está sendo dura e você precisa de mais energia. Essa é a nossa caminhada aqui. Paulo é um homem de um só propósito. O verbo prossigo mostra o movimento decidido de quem foi cativado por um amor que o empurra para frente. Eu prossigo, eu não fico parado, eu continuo. A fé verdadeira, ela não paralisa, mas ela desperta paixão, ela desperta desejo de crescer. Por isso, viver entre o já e o ainda não é viver com os olhos firmes em Cristo, sabendo que já fomos aceitos, mas ainda estamos sendo transformados e moldados pelo Espírito Santo. Já fomos libertos da culpa, mas ainda lutamos contra o pecado. Já pertencemos ao reino de Deus, mas ainda estamos caminhando no deserto com muitas dificuldades. O cristão maduro, ele não nega o progresso, mas nem tampouco se gloria dos avanços da carreira. Ele simplesmente corre, porque Cristo o conquistou. Ele não quer fazer outra coisa que não seja prosseguir para estar com Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não significa ignorar o passado, mas não permitir que a dificuldade do passado defina o nosso presente. Paulo não apagou a história que ele viveu antes de conhecer a Cristo. Ele apenas se recusou a ser prisioneiro dela. É possível que muitos cristãos ainda estejam tropeçando porque estão olhando demais para trás. Estão presos em coisas que ficou. Arrependimentos, feridas, fracassos, ou do lado positivo também, glórias antigas, que não são mais vividas no presente e que agora querem paralisar a nossa
jornada na fé. O chamado do Evangelho é para correr olhando para frente, não olhando para trás. É para correr fixos, com olhar fixos em Jesus, que é o autor e consumador da fé, e não nas coisas que ficaram para trás. O passado pode servir de lição, mas nunca pode servir de morada para nós. Ele pode servir de lembrança, mas não para paralisar o que nós estamos fazendo no presente, porque a gente fica olhando para aquilo que ficou para trás. Na corrida espiritual, olhar para trás é perder o ritmo da graça. A cada novo dia, Deus nos chama para recomeçar. A cada manhã, Deus te dá a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Não com base em quem nós fomos, mas em quem nós estamos nos tornando por causa de Jesus. Porque é Ele que está operando em nós, tanto o querer quanto o realizar. Se ontem foi marcado por quedas, hoje é dia de levantar e seguir em frente. Se ontem foi um dia marcado por vitórias, é hora de continuar, porque ainda nós não chegamos no final da corrida. Paulo nos ensina que a fé não é uma linha de chegada, mas um caminho longo que precisa ser percorrido de forma constante, onde a esperança está sempre no alvo, sempre à frente, sempre em Cristo, que é o lugar para onde nós devemos prosseguir. Então, irmãos, essa tensão entre o já e o ainda não percorre toda a vida cristã e é confirmada em toda a Escritura. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo nos escreve da seguinte forma: Amados, agora somos filhos de Deus. Ponto. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Só que ainda não se manifestou tudo que ainda haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Nós já somos filhos de Deus. Essa é a nossa certeza. Mas ainda não somos plenamente como nós haveremos de ser. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança de olhar lá na frente e ver que o pecado já não influencia mais a nossa vida. É a esperança de olhar para trás e ver que nenhuma dor, nenhum sofrimento agora pode afetar a nossa vida. É olhar para trás e dizer que eu não preciso de mais nada, porque agora eu estou na presença de Deus e vivo plenamente com o Senhor. Esse é o nosso alvo. Essa é a glória prometida. É nesse espaço que a fé se torna perseverante e a esperança se transforma em propósito. Por isso, quem entende o já e ainda não desanima na corrida, mas segue firme e confiante, amadurecendo com os olhos fixos no alvo, como nós vamos ver no segundo ponto do sermão, perseverando com a maturidade e com propósito. Versículos 15 e 16. Perseverando com maturidade e propósito. Mas e agora? Olha para o versículo 15 aí. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Irmãos, Paulo não tinha reconhecido no versículo 12 que não tinha alcançado ainda a perfeição? E agora ele começa dizendo que aqueles que são perfeitos e nós que somos perfeitos, será que isso é uma contradição? Claro que não. O que Paulo está dizendo aqui é que a verdadeira maturidade cristã está em reconhecer a própria imperfeição. O perfeito de que ele fala não é o que chegou ao fim da jornada, mas aquele que compreendeu que ainda está correndo. Lembra no domingo passado que nós falamos sobre o currículo, né? Que Paulo apresenta o seu belo currículo, para depois dizer
para todo mundo. Está vendo isso aqui? Isso aqui é história. Isso aqui não vale nada. Porque eu deixei tudo para trás para alcançar a Cristo. A justificação nos faz sermos achados justos diante de Deus. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Cristo Jesus é perfeito e Ele se entregou por nós. Maturidade para Paulo não é cruzar a linha de chegada, mas correr com o coração certo, consciente de que toda a vitória vem da graça, todo o avanço depende de Cristo. O cristão maduro não se gaba do quanto já caminhou, mas se alegra por estar ainda sendo moldado pelo Senhor. E essa disposição humilde e perseverante que caracteriza o discípulo que entende o propósito da sua corrida. Paulo mostra que a maturidade cristã não é um estado de perfeição, mas uma disposição constante de quem quer prosseguir em direção ao alvo que é Cristo. De quem está caminhando e quer se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. O crente maduro é aquele que compreende que a vida cristã é um caminho de crescimento e não um ponto de chegada. Por isso ele nos convoca no verso 15, para termos em nós esse sentimento. Isto é, pensar como ele, conscientes da nossa limitação, mas comprometidos em continuar. Maturidade é ter o mesmo coração de quem sabe que foi alcançado por Cristo. E por isso não pode parar de avançar em direção a Ele. O perfeito aqui é o homem maduro na fé, aquele que renunciou à confiança em si mesmo e agora se gloria apenas em Jesus. Em outras palavras, o sinal de maturidade espiritual não é independência, mas é dependência no Senhor. Não é achar que nós somos perfeitos, mas é ter a segurança de que nós estamos caminhando com Jesus e toda a nossa imperfeição some diante daquele que é perfeito e que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Quem já amadureceu no Evangelho não diz eu já consegui, e sim, eu preciso mais de Jesus a cada dia. É um paradoxo no reino. Quanto mais o cristão cresce, mais ele se vê necessitado da graça de Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quanto mais perto da luz nós estivermos, mais fácil nós vamos enxergar as nossas imperfeições. Quanto mais na escuridão nós estivermos, os nossos pecados serão muito facilmente ignorados e confundidos. Por isso que quando você se depara com alguém e você pergunta para ele, você sabe o que vai acontecer com você se você morrer hoje? Ele vai olhar para você e vai dizer, eu sei, se eu morrer hoje eu vou ser salvo. Eu vou estar com Cristo. Ah, é? Por quê? Ué, eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu não prejudico ninguém, eu não maltrato pessoas, eu não maltrato animais, eu sou correto diante da sociedade, eu tenho um bom nome, eu sou reconhecido no lugar onde eu vivo, eu cumpro todas as normas, todas as regras, eu vou na igreja todas as semanas, eu sou contribuinte fiel na igreja, eu dou esmolas, eu dou cesta básica para quem está precisando, eu faço isso, eu faço aquilo, e acha que com isso ele é capaz de garantir o favor diante de Deus. Pessoas que agem assim estão completamente mergulhadas nas trevas e não conseguem enxergar a imperfeição do próprio coração e a necessidade que ele tem de Jesus. Do contrário, você pergunta para alguém que tem a certeza e a segurança de ser salvo e pergunta para ele a mesma coisa. Ele vai falar para você, eu sou salvo por causa de Jesus. Você é bom? Não. Eu tenho certeza que eu sou ruim. Eu tenho certeza que eu não presto. Eu tenho certeza que eu sou o mais desprezível dos pecadores. Paulo reconhece isso. Em um momento ele fala,
Eu sou o pior de todos os pecadores. O apóstolo Paulo dizendo isso. Sabe por quê? Porque ele estava muito próximo da luz. Quando a gente está perto da luz, é muito mais fácil da gente enxergar a nossa imperfeição e a necessidade que a gente tem da graça de Deus. Se você pegar uma parede bem branquinha, bem iluminada, e sentar um mosquitinho bem pequenininho naquela parede, todo mundo consegue enxergar. Mas se você pegar uma parede pintada de preto e colocar aquela caixa de som daquele tamanho lá na parede, é mais fácil enxergar um mosquitinho na parede branca do que aquela caixa de som escura da mesma cor da parede escura. Sabe por quê? Porque as trevas não revelam nada. O mundo jaz no maligno. Mas essa dificuldade é a dificuldade de quem ainda não teve o encontro verdadeiro com Jesus. Esse é o ponto de vista da maturidade na fé cristã. Um ponto de vista que o mundo chama de radical, mas que é o único coerente com a cruz de Cristo. É eu esvaziar de toda a minha pretensão, de toda a minha arrogância, de todo o meu achar que eu sou bom. Eu me esvaziar disso e dizer, Senhor, eu não sou bom, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é perfeito e o Senhor se entregou no meu lugar. Eu jamais conquistaria aquilo que o Senhor conquistou por mim em meu lugar. Paulo sabia que nem todos veriam as coisas assim. Por isso que ele acrescenta, e se porventura vocês pensam de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O apóstolo demonstra uma maturidade que não impõe, mas que confia na ação soberana de Deus. Ele entende que a verdadeira unidade da igreja, ela não nasce da uniformidade imediata, mas da paciência, da humildade, de esperar o agir do Espírito Santo na mente e no coração do povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse em um momento, considere o outro superior a você. Porque quando eu considero a mim melhor do que os outros, eu vou ter muito mais dificuldade de enxergar as dificuldades que o outro irmão está tendo na caminhada. Essa é uma lição que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Quem é maduro não força o crescimento do outro, mas não desanima e nem desiste do outro. Ele ora, ensina, confia que Deus revelará a verdade a seu tempo. Esse é o âmago, é o coração do verdadeiro discipulado. Não forçar o crescimento do outro, mas com fé e esperança não desistir de caminhar junto, para que todos nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Então o conselho da palavra de Deus é esse. Tenha paciência com o irmão que está caminhando com você. Tenha paciência com ele. Se o seu filho erra pela segunda vez, aquilo que você ensinou, você põe ele para fora de casa? Você deserda ele? Não. Você ensina mais uma vez. Você corrige. Você disciplina. E é isso que o Senhor faz com aquele que ele ama. Ele corrige e repreende aquele que ele ama e aquele que considera como filho. Então, assim como Deus teve paciência conosco e não nos condenou por causa dos pecados que cometemos contra Deus, mas o contrário, Ele mesmo se entregou por nós. Nós também devemos ter paciência e tolerância com os irmãos que caminham na fé junto conosco. E quanto mais eu tenho paciência, mais eu vou aprendendo junto com Ele. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu tolero as dificuldades da caminhada cristã, mais eu cresço à semelhança de Jesus. Esse é o segredo do discipulado. E Paulo termina dizendo, todavia andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Se nós olharmos para trás, nós alcançamos a salvação mediante a graça em Jesus. Então nós precisamos agir de acordo com o evangelho que nós já recebemos.
ou seja, a altura da luz que já recebeu. Viva com esperança, imitando a Jesus em tudo o que você faz. Seguindo o exemplo de Jesus, se esforçando para que cada atitude, cada dia, cada momento, nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Essa é uma luta, uma batalha constante contra o pecado e contra o mal. Não é preciso compreender tudo para obedecer. É preciso ser fiel na obediência à palavra de Deus. É preciso seguir obedecendo e melhorando à medida que nós vamos aprendendo e conhecendo e nos aperfeiçoando. Essa é a marca da perseverança cristã. Não estacionar enquanto aguarda mais entendimento, mas seguir firme com o que já se sabe ser a verdade. Essa é a beleza da caminhada cristã. Nós não alcançamos, não atingimos a perfeição, nós não aprendemos tudo, mas nós estamos melhorando a cada dia conhecendo mais de Deus, a cada dia sendo aperfeiçoados e melhorados pela palavra de Deus, a cada dia crescendo em relacionamento com Jesus, a cada dia nos esforçando mais para sermos mais parecidos com Ele. Paulo está chamando a igreja a viver de forma coerente com o evangelho que já havia sido apresentado a eles, sem retroceder, sem se comparar e sem perder o foco. Essa é a maturidade e o propósito de quem corre bem, andar segundo a regra do evangelho, conscientes de que fomos alcançados pela graça e agora corremos a nossa carreira olhando para o autor e consumador da nossa fé. O texto que nós lemos na abertura do culto, Hebreus 12, 1 e 2, ele nos encoraja dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Perseverar para Paulo é uma questão de fidelidade, não de velocidade. É uma maratona, não um tiro de 100 metros. É correr com propósito, não por performance. O cristão maduro não compete com outros corredores, mas se alegra em saber que todos estamos avançando na mesma direção. Até o dia em que o ainda não dará lugar ao já definitivo, quando nós estaremos plenamente conformados com Cristo. A perseverança cristã não é apenas resistência passiva, mas maturidade ativa que melhora a cada dia. Uma vida que caminha com propósito, apesar das pressões e contradições desse mundo. Paulo nos lembra que não basta começar bem, é preciso continuar firme, é preciso prosseguir, vivendo de modo coerente com o Evangelho. Tiago também reforça essa verdade ao dizer, no capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Nós não corremos para garantir a coroa, nós corremos para receber a coroa. Quem garante a coroa a nós é Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, através da nossa fé nele como Senhor. Nós estamos correndo para receber a coroa e não para garantir a coroa. Se você corresse para garantir a coroa, eu posso garantir para você que você a perderia. Você não conseguiria conquistá-la. Essa promessa ecoa as palavras do próprio Cristo em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Caminhe firme, perseverante, até a morte, porque lá no final você vai receber a coroa da vida. Essas coroas não simbolizam recompensas terrenas, mas a consumação da comunhão
eterna com Cristo, o alvo supremo da fé. Se você já creu em Jesus em seu coração, já o confessou com a sua boca, você está salvo e nada poderá te separar do amor de Deus. Mas o chamado é para permanecer fiel até o fim, não desanimar por causa dos obstáculos e das dificuldades da vida, porque no final a coroa vai ser entregue pelo próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, o chamado de Paulo não é apenas para resistir, mas para amadurecer na esperança enquanto você corre a sua corrida para o alvo. Crescer na semelhança de Jesus, caminhar com propósito e fé até o fim da sua carreira. Perseverar é viver cada dia como quem já vislumbra a glória prometida, confiando que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, que cada um de nós abrace o chamado de continuar crescendo, amando, servindo, mesmo sabendo que ainda não chegamos lá. O amadurecimento espiritual é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Que a nossa igreja seja marcada por essa constância serena, por uma fé que não se acomoda, por uma esperança que não desanima, porque quem começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E é isso que nos dá coragem para seguir correndo a nossa corrida de fé para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa esperança que o teu Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Obrigado por essa esperança que o Senhor coloca no nosso coração, de que embora tenhamos dificuldades, embora tenha dia que a gente parece que vai desmoronar, tem dia que parece que a gente vai desistir, tem dia que parece que nada vale a pena, mas a esperança colocada no nosso coração, ela não se apaga, porque é o teu Espírito que habita em nós e que nos motiva a perseverar. É o teu Espírito que nos aponta o caminho correto para caminharmos em direção ao Senhor. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a nossa carreira é corrida não por medo de ser castigado pelo Senhor, mas por amor e alegria em saber que o seu Filho pagou um alto preço para nos dar a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos em direção ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as dificuldades dessa vida. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para esse mundo caído, perdido, para o mal que nos rodeia o tempo inteiro, por notícias desastrosas que tentam desanimar a nossa fé, por pessoas que caem ao nosso redor, por gente que zomba do Evangelho, por pessoas que rejeitam a pregação da Tua Palavra. Mas nos ajuda a olharmos firmes para o alvo, que é o Seu Filho Jesus. Que nós possamos crescer pela Tua Palavra, por causa da Tua Palavra e por amor a Jesus a cada dia. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor nos ajude a perseverar na fé. Vamos cantar mais uma vez e logo em seguida o nosso culto estará terminado. Deus abençoe, irmãos. Acabamos de ouvir a mensagem Corrida para o Alvo, né? Cristo. E nós vamos cantar olhando para o alvo, Cristo. Olhando para Cristo, o grande autor da salvação. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Se ninguém confia
confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão, que Deus me visto, me revisto no poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Vejam longe campos vastos, prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Venha, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros seja unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão, que Deus me visto, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Desprezando neste mundo as sendas arquilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. E tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão, que Deus me visto, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Que Deus abençoe a vida de cada um, que tenha uma excelente semana debaixo da maravilhosa graça do nosso Deus. Que Deus abençoe. Assim nós estamos encerrando o nosso culto de hoje.